E aí, gente linda do canal, como é que vocês estão? Quero fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês fossem famosos, vocês entrariam numa seita por dinheiro, por visualização e pra ser famoso? Entrariam? Porque o caso de hoje é uma seita de tiktokers que virou série da Netflix, tá? Dançando com o Diabo. Calma que vocês vão entender, porque a história é muito complexa, tá? Tem muitas reviravoltas e muitas vertentes aí. Gente, esse nome parece que minha avó ia dizer pra mim, sabe? É. Como assim? É, tipo, minha avó sempre dizia, eu vinha com os negócios de igreja universal, sabe? Dizendo, tipo, a seita das danças do TikTok. Ah, mas amigo, pior que é uma seita de dança mesmo. Você Esse tá que é me o pior de tudo. zoando. Uma seita de dançarinos do TikTok. Vocês vão entender tudo no vídeo de hoje. Mas antes, vou pedir pra vocês deixarem um like, que ajuda muito, fortalece esse vídeo. E vamos pra piada do dia, que vocês vão comentar em uma hashtag que vai ser qual? Gianluca, por que a polícia prendeu a mulher descabelada? Cara, essa é muito boa, sério. Porque ela tava careca de saber? Não. Não, mais uma, vai. Ela estava doida da cabeça? Não sei. Porque seu cabelo estava armado. Não, eu me recuso. Eu me recuso com essa piada. Comenta a hashtag armado pra ajudar esse vídeo, porque estamos em Live. Eu vou expor ela, o quadro onde trago tretas e casos reais de youtubers gringos. E hoje é um caso que vocês pediram muito, que é o caso da seita de tiktokers dançarinos. Do TikTok? Não, seita de tiktokers dançarinos da seita. Enfim, é isso aí que vocês estão vendo no Não eram título, os tá? dançarinos do diabo? É, o nome da série é Ah, esse. tá. Mas aí são os tiktokers aí numa seita. Mas vamos entender que seita é essa, como isso começou, porque é realmente escabrosa, tá? A ponto da família ter que procurar a polícia pra pedir ajuda. Nesse nível. E bom lembrar também que os atores dessa série é a Vanessa Lopes e o Juliano Flores. Tô zoando. Tô zoando. Nossa, amiga. Tá bom, sem mais piadas, por favor. Sem mais delongas, eu quero saber se vocês gostam desse conteúdo de dancinha do TikTok. Gostam? Comentem sim, não, né? Que vão ajudar a fortalecer esse vídeo. Vocês já fizeram isso? Eu adoro dançar, né, gente? Vocês sabem que, ó... Eu sou ótima com danças do TikTok, já fiz várias. Cara, sabe qual é o pior? Você parou nessa dancinha, nessa Eu coreô. nunca mais parei. Tipo, desde que lançou É o que essa TikTok. aqui, ó, o vai music se ali. tratar, garota. E aí você parou sai da nessa, minha... tipo- Eu só sei essa, ué. É muito difícil saber dança do TikTok, não é não, gente? Enfim, falei pra vocês que saiu o documentário Dançando com o Diabo na Netflix. E se você não quer assistir esse documentário, tá com preguiça, já assisti, mas quero saber sua opinião, aqui a gente vai fazer um resumão pra você não ficar vários episódios assistindo o documentário, que é bem complexo aí da Netflix, e a gente vai contar agora pra você essa história toda. Jean, como é que essa história veio à tona? Essa história veio à tona quando a família Wilkin, acho que é assim que fala, que são esses que estão aparecendo aí na tela, eles fizeram uma live pedindo uma ajuda e falando que a filha deles, no caso, a irmã também, que tem uma irmã ali envolvida no vídeo, a Miranda Wilkin, ela tinha cortado laços com todos os membros da família, com a irmã, com os pais, e ela tinha meio que desaparecido. Isso tudo depois que ela foi agenciada por uma empresa chamada 7M, tipo uma empresa artística, sabe? Essas empresas que cuidam de carreira e tal. A 7M era assim. E a família começou a fazer esses expose de pedir ajuda aí da imprensa, da grande mídia, porque disse que acreditava que essa empresa 7M se tratava de uma seita. E eles explicaram por quê e reuniram aí provas que a gente vai trazer todas nesse vídeo. Jean, tá, mas quem é Miranda? Essa que aparentemente está participando aí dessa seita. Miranda é uma dançarina profissional de 27 anos e ela é do Michigan. A Miranda e a Melanie, elas são irmãs e elas dançavam desde que elas eram muito pequenininhas, tá, gente? Tem até vídeo dela aí dançando, elas bem novinhas, já gostavam de dança, era uma coisa muito natural delas desde muito novas. A Melanie e a Miranda eram apaixonadas por esse universo de arte aí no geral e inclusive elas chegaram a falar sobre o começo delas aí em dança em um canal no YouTube. Another question is, when did we start dancing? And we started dancing when we were like 2 years old. We were babies in like baby ballet and stuff. We went to a studio, got a dance back home. And Shout out to Gotta Dance. We love you guys so much. So we started going there. We went there all through our lives, and then just continued it when we 18 years of dancing. That makes me feel so 16. old. Crazy! But it's kind of really cool. O fato é que as duas, além de terem essa paixão em comum pela dança, elas eram muito próximas. Sabe aquela irmã carne-unha, alma gêmea, sabe? Uma coisa assim, muito união. Elas eram assim, duas irmãs BFFs. As duas tinham um sonho aí de virarem dançarinas profissionais e elas dividiam realmente a vida toda uma com a outra.
aquela amizade, aquele fortalecimento de união mesmo de família. Como eu falei pra vocês, desde muito nova com essa paixão pela dança, as duas fizeram várias aulas de dança, cursos de dança, escolas de dança juntas, tudo isso pra aprimorar mais ainda essa paixão que elas já tinham desde muito novas. Participaram de várias competições regionais, a família inclusive chegou a citar, que chegava em festa de família assim, elas faziam dança, elas paravam a festa todos, os parentes ficavam assistindo e falando que tudo, elas são muito incríveis e tal, então era realmente um talento ali de berço. Em 2015, inclusive, a Miranda chegou a ser selecionada pra 12ª temporada de uma série chamada So You Think You Can Dance, que é tipo um reality show de competição de dança, sabe, desses que tem? Só que esse reality, ele era muito famoso na época e ela chegou a entrar nesse reality. Obviamente, um reality show ajuda a alavancar uma carreira, ainda mais um reality show específico, né, de dança, e fez com que o nome da Miranda aí ficasse bastante conhecido e que ela fosse chamada pra trabalhar com várias pessoas de renome, tá? Ela chegou a trabalhar, gente, olha só a listinha aqui. Ela trabalhou com a Katy Perry, com a Janet Jackson e com várias outras pessoas ali de Hollywood, como dançarina de clipe, dançarina de show. Então, assim, a gata estava fazendo seu nome, tá? Miranda estava dando seu nome aí na indústria. Não era qualquer pessoa não, né? Não, tava bombando. A Miranda, então, percebeu que se ela ficasse em Michigan, ela ia perder muitas oportunidades, né? Porque depois do reality, ela já tinha sido chamada pra trabalhar com a Janet Jackson, com a Katy Perry e outras pessoas, e ela falou, cara, acho que talvez seja bom me mudar pra Hollywood. LA ali, viver aquela vida, né? Porque é onde tudo acontece, realmente é o centro ali do entretenimento dos Estados Unidos. Então, em 2016, a Miranda se mudou pra Los Angeles e em 2018, a Melanie, a irmã dela, também foi lá morar com ela para as duas conseguirem correr atrás da carreira aí juntas, já que as duas tinham esse sonho e eram muito próximas. Então, essa foi a história aí inicial das duas. Em Los Angeles, nada mudou, tá, meus amores? Elas continuaram participando de várias competições, continuaram conseguindo aí muito sucesso e ganhar muitas dessas competições também e fazer nome também em Hollywood. Só que qual era a questão? Uma das coisas que elas ouviam muito nas competições e nas coisas que elas se inscreviam em dupla era que elas não funcionavam muito bem em dupla. Não porque uma era pior que a outra, as duas eram muito boas, mas que elas tinham uma diferença de altura muito grande e não ficava muito estético. A altura delas era muito diferente e falavam que ficava meio estranho ali. Então, apesar delas terem ganhado algumas competições, várias outras elas tomavam portada na cara e várias oportunidades ali em realities ou em outras coisas elas não conseguiam porque falavam que elas não eram muito estéticas ali juntas por conta da diferença de altura. Que bobeira, né, gente? Mas enfim. E aí elas começaram a ouvir muito não por causa da diferença de altura e falaram assim, cara, a gente quer trabalhar junto, nós somos irmãs, gostamos da mesma coisa, por que a gente não cria um negócio nosso? E aí, depois de tomarem muitas portadas na cara, em sequência, elas tiveram a ideia de criar um canal no YouTube, onde as duas iam mostrar as habilidades de dança delas num canal próprio. Iam fazer o nome delas aqui, na própria plataforma do YouTube. O fit dance das monas. Exatamente, tipo um fit dance. Só que diferente do fit dance, elas não criaram um canal especificamente de dança. Elas criaram um canal onde, às vezes, elas dançavam, mas era um canal de vlogs, onde elas mostravam o dia a dia ali das duas, às vezes elas dançavam também, mas era um canal de vlogs no geral. Tim Hortons is literally the best coffee ever. If you know what it is, comment in the comment section. Cheers. So, cheers. So good. Começaram a produzir os conteúdos ali no YouTube e tal, e assim que o TikTok foi lançado, né, desde a época do Musical.ly, elas já criaram uma conta lá também. A conta se chamava Wilkin Sisters, que é o sobrenome delas, né, Irmãs Wilkin. E rapidamente, gente, elas viralizaram nas plataformas de vídeo curto, e elas chegaram a ter 3,3 milhões de seguidores no TikTok e começaram ali a alcançar o seu auge. Então, começaram a bombar muito nas redes e literalmente virar um fenômeno. Tudo já parecia ótimo, fazendo dinheiro aí na internet, ganhando monetização, muita visualização e tal, até que elas receberam contato de um outro dançarino muito conhecido pra possivelmente trabalhar com elas. Elas receberam uma mensagem do B-Dash, que é um cara aí muito conhecido também no meio da dança. Ele mandou mensagem pra elas e falou que elas eram muito talentosas. Ele era extremamente admirado aí pela comunidade artística, já tinha participado de muitos shows de pessoas enormes também, muitos programas, então a galera toda do meio conhecia ele e admirava o trabalho do cara. E como ele tinha admirado o trabalho delas e elas admiravam o trabalho deles, o que você acha que aconteceu? Virou meio que um trio ali, eles começaram a trabalhar e fazer muita produção de conteúdo ali junto. Apesar do estilo de dança deles ser muito diferente, né, elas dançarem um estilo e ele outro, eles três ali conseguiam se unir e fazer uma parada muito legal que a audiência adorava assistir. Então, os vídeos que os três participavam começou a bombar muito e várias coisas que eles produziam davam muito certo. E a gente sabe que em rede social o que a galera quer? O famoso engajamento. E tava dando ali pros três, tava bombando, tava viralizando. Pouco depois do início aí da sociedade entre os três, né, as duas irmãs e o B-Dash, uma outra... como é que eu posso dizer? Uma outra relação começou a surgir. O B-Dash, que na verdade, na vida real, né, B-Dash é o nome artístico dele, na vida real ele se chama James, o James aí, conhecido como B-Dash, começou a se relacionar com a Miranda, amorosamente.
Então, tipo, o Bidesh e a Miranda começaram a ficar ali juntas. E a irmã também tava próxima, mas era meio que a amiga ali do casal. E aí, como os dois já eram casal, e eles estavam falando que eram casal, né? A galera ficava shippando eles. Os vídeos deles dançando aí que tá aparecendo pra vocês, ó. A galera fica falando, casalzão. Ai, amo os dois, super talentosos. Os dois começaram a ter muita força, juntos. E a família da Miranda, meus amores, amava o James. Não só a irmã adorava ele, como também os pais delas adoravam. Então, assim, era uma coisa assim, cara, o James é incrível e tal. Então era aquela coisa pacífica. Tão pacífica que o James chegou a morar 2 meses com a família delas, das irmãs ali. Então ele tava namorando com uma, mas a irmã também era amiga, família toda junto, aquela união. Pô, 2 meses uma pessoa morando contigo é porque se dá bem, né? Porque 2 meses é muito tempo. Dá pra você arrancar um rabo da pessoa em 2 meses, dá pra dar uma confusão, pancadaria, 2 meses é muito tempo. É muito tempo. Dá pra muita água rolar. Mas eles se davam muito bem. Se davam. Aí fica meu questionamento. Se davam mesmo? Ou era pra, entender, uma Deolane e o Fiuk? Pois é, que Deus teve treta de Deolane e Fiuk, né? Pois é, mas calma que vocês vamos chegar lá. Enfim, tudo tava mil maravilhas com eles, família feliz, todo mundo gostava do James, a família toda lá morando já há 2 meses, né? Que nem eu falei pra vocês. Beleza. E aí que o James começou a gravar com outro cara. Na verdade, começou a trabalhar junto com outro cara. Esse cara se chamava Isaiah Shin. É esse que tá aparecendo na tela, acho que é assim que fala. Os vídeos que o Isaiah produzia, eu digo produzia porque ele era o videomaker e o editor dos vídeos, né? Então ele produzia ali os vídeos onde o James, o Bidesh, dançava. Os vídeos, eles tinham uma qualidade absurda, gente, a ponto de que tinham níveis de compartilhamento bizarros. A galera amava e eram realmente muito bons. Inclusive, vou deixar passando aqui na tela alguns enquanto eu tô falando. Não vai ter música, né? Senão o direito autoral aqui do YouTube me derruba. Mas olha só como era bonito. É bem feito, sabe? E com a música, assim, dá uma vibe. E como eles estavam trabalhando muito bem juntos, né? O Isaiah fazia a edição aí, a gravação dos conteúdos e tal. 1 ano depois que eles já estavam convivendo e trabalhando muito bem juntos, o James acabou se aproximando da família do Isaiah. E o pai do Isaiah, ele era um pastor. Um pastor chamado Robert Shin, que é esse que tá aparecendo aí na tela. O Robert, o pai aí do Isaiah, ele pregava numa igreja chamada Shekinah. E ele também era dono dessa igreja. Então ele era um pastor aí, meio que dono da igreja. Antes de ser pastor, ele era médico, né? E aí ele acabou largando a medicina porque ele disse que Deus falou com ele. Só que assim, não quero ser uma pessoa maldosa, mas eu quero muito ouvir a opinião de vocês aí nos comentários. Quando começa com essa frase, você sabe não, que você vai não. ser. Você não sabe. vou, não vou. Eu quero ver a opinião de Conclua. vocês nos comentários, de verdade. Quero que vocês abram aqui, vamos abrir pra uma conversa. É que meio que essas coisas dessas possíveis seitas, elas sempre começam assim, com uma pessoa ouvindo uma voz, falando que Deus mandou, ou outra coisa mandou, sabe? É sempre pessoas ouvindo vozes, dizendo coisas e elas tomando decisões pautadas nisso. E no final das contas, sempre, não sempre, mas muitas vezes acaba dando em uma seita esquisita, num negócio de manipulação meio bizarra. Eu não sei, mas a gente sempre vê que esses casos de seita que a gente traz aqui sempre vão pra esse caminho. Mas tudo bem. Nossa, aí você tem um ponto, né? Inclusive o vídeo que a gente trouxe recentemente da Didia, né? Também era a mesma coisa, né? Exato, uma coisa de voz, de ser superior, de... Enfim. Inclusive, quem não assistiu o vídeo da Didia, caso brasileiro, tem o link aqui no card pra quem quiser assistir, que é um vídeo bem completaço também, que fala um pouco sobre isso. O fato é que o James e os amigos deles começaram a frequentar a igreja aí do pai do Isaiah. Tava ali em família já e tal, não sei o que, começaram a fazer essa frequência aí na igreja. Eles também começaram a frequentar muito a casa do Robert, o pai do Isaiah, até porque o Isaiah morava com o pai. Então tudo ficou muito próximo ali. Um dia, essa galera do TikTok de dança tava reunido na casa do Robert aí, eles estavam conversando sobre eles sentirem muita dificuldade de fechar publicidade paga, sendo que vários deles tinham muitos seguidores, né? Tinham 2, 3 milhões de seguidores e não fechavam muitas publicidades, que eles estavam sentindo que tinha alguma coisa errada ali acontecendo, estavam falando sobre as insatisfações deles na casa do Robert / Isaiah, né? Estavam ali na casa do pastor conversando. Ai, nossos filhos não vão bem, não sei o que lá. E aí que o Robert se levantou no meio ali dos TikTokers dançarinos empresários e falou o seguinte: eu vou resolver isso pra vocês porque eu vou ser o agente de vocês. E isso vai mudar. A vida de vocês vai mudar porque eu vou agenciar vocês. O cara era médico, pastor e agora ia agenciar influenciador. E ali naquele momento surgiu a 7M, que é a tal agência aí que ia cuidar da carreira desses influenciadores. Então, recapitulando, que nem o vídeo estava fazendo um recap aqui pra gente: médico, pastor, agente de TikTokers. 3 profissões, assim. Eu amo que elas conversam super uma com a outra. Super. Faltava ser estilista, sabe? Ventríloco. Ele podia também ir um pouco mais além. Mas já tava bem distinto ali. Matar. Eu não estou aqui julgando e dizendo que uma pessoa não pode ter 3 empregos distintos. Claro que não, gente. Mas vamos combinar que estamos falando aqui de uma suposta seita, então, neste caso específico,
é um pouco bizarro, mas tá bom. É como você faz isso? Não faço nada perfeito. Faz tudo meia boca. É meio isso, não sei. Agora vamos pra outro ponto curioso. Essa casa onde eles se encontraram e conversaram e tal, era a casa onde o Robert morava com o filho Isaías, né? E aí, gente, que essa casa, ela custava 2,5 milhões de dólares. E eles tinham vários carros de luxo. Então, assim, era uma família com grana. Robert e Isaías tinham dinheiro. Ah, então tá explicado. Por que ele troca assim de profissão, que nem troca de É roupa? uma Não precisa família de com dinheiro, grana. né? É. Assim que o Robert criou a 7M, né, a tal agência deles que ia cuidar da carreira dos TikTokers, ele criou uma mansão onde os TikTokers, pagando 2.200 dólares, poderiam morar nessa casa. Só que é como se fosse aquelas casas de TikTokers, só que a diferença é que tinha um aluguel ali e as pessoas moravam naquela casa. Isso foi bem comum aqui no Brasil, teve muita casa de TikTokers, teve a casa Chango, teve o próprio Final Level também, que inclusive eu cheguei a morar no Final Level, teve mais o quê? Casa Whooper, sei lá, teve um monte de casa aí de influenciadores. Teve e a lá mansão do Carlinhos foi a mesma Maia. coisa. Mansão do Carlinhos Maia. Tem um monte de mansão aí e aconteceu a mesma coisa aí nesse esquema em relação a esses influenciadores. Eles começaram a morar nessa mansão pra produzir conteúdo juntos. Só que lá eles pagavam 2.200 dólares de aluguel. Só que até aí, gente, realmente nada demais. Era como se fosse uma fraternidade, né? Ele uniu as pessoas ali, foi morar ali quem quis, um monte de influenciadora topou e começou a morar ali. E aí, aparentemente, nada demais. Inclusive, vários deles produziam vídeos em collabs, em parcerias, ele dançando, olha lá, o vídeo aí, rodando pra vocês sem música, ó, deles dançando na casa. Olha essa mansão, eles dançando na mansão. Viralizava, porque o povo via um fundo bonito também, compartilhava. Era isso. Agora vamos voltar pro caso da Miranda, que a gente falou aqui de muitas conexões, mas lembra a Miranda? A namorada do B10? Pois é, B10 estava já incluído aí, né, com essa galera e tal. A Miranda também começou a entrar um pouco neste universo aí dos TikTokers. Como ela e o James namoravam, obviamente ela também começou a ser assessorada ali, né, e participar ali da 7M, que era a agência do Robert. Então a Miranda também entrou. O Robert, ele prometeu pra todos esses TikTokers que todos eles iam viver uma vida próspera e com muito dinheiro. Isso tudo se eles seguissem exatamente o que ele falasse. Ele falava, cara, olha, eu sou muito visionário, ouve o que eu tô falando aqui, eu sou médico, pastor e dono dessa empresa aqui. Escuta o que eu tô falando, que se vocês seguirem o que eu tô falando aqui, vocês vão bombar, ganhar dinheiro, carro de luxo, tudo, sucesso na internet. Aí, vocês querem? Não adianta só ter número e view. Vocês querem dinheiro? Vamos conseguir dinheiro pra vocês. E o pessoal encheu o olho e falou, se esse cara tá falando que vai conseguir e ele tem uma vida de luxo, então vamos seguir o que ele tá falando. Ele sabe o que tá falando. Inclusive a gente sabe que isso acontece em muitos casos, né? O que vocês acham que acontece em casos de esses coaches aí que tem muito dinheiro, que ficam fazendo palestra pra um monte de gente? Eu tenho, quer ter também? Venha comigo. É assim que a galera se vende, né? Se eu tenho, acredite no que eu falo, que você vai ter também. E a gente sabe que não é bem assim que a vida funciona, mas tá bom. Às vezes nem eles têm, né? Muitos casos é alugado. Muitos casos eles fingem que tem, mas Pois aí, é. né, quem somos nós aqui pra falar? Não, somos sim. Somos pessoas pra falar e vamos meter o nosso bedelho, a nossa opinião, mas é isso. Inclusive, um ex-membro chegou a falar aí sobre as promessas que o Robert fazia pra galera da 7M. We can give you a place. We can give you a home. We can give you a car. We can give you finances, management, all this stuff. Uma das coisas curiosas que o Robert mandava eles fazerem era eles gravarem vídeos de dancinhas de músicas muito antigas. Sabe que no TikTok rola essas trends com músicas super atuais? Ele ia pro caminho oposto. Ele pegava músicas muito antigas, tipo anos 80, anos 70, até anos 90, que é um pouco mais atual, mas eram músicas antigas, que ele botava essa galera pra fazer dancinhas de músicas antigas, que não tinham viralizado no TikTok. Era como se ele estivesse fazendo um movimento inverso. Enquanto a galera tava fazendo só dancinha de trend, eles estavam dançando outras músicas. Os meninos inicialmente estranharam, falaram, cara, não é melhor a gente dançar as músicas que estão em alta, as trends do TikTok, porque, tipo assim, dançar música velha, ninguém mais tá muito interessado nessas músicas. E aí que o Robert falou assim, olha, eu sou o dono da 7M, eu estou falando pra vocês, e Deus me deu uma visão disso. De que vocês têm que fazer dança de música antiga, que é isso que vai dar certo. Então, meio que ele colocou aquilo, não é uma ideia minha, é uma ideia de Deus. Foi Deus que colocou isso na minha cabeça, eu tô falando pra vocês, então sigam o que Deus tá falando. Inclusive, tem um vídeo aí deles fazendo uma dancinha com uma música antiga, que obviamente não poderíamos colocar por questão de direito autoral, mas é aquela música assim. Que música? Isso que eu ia perguntar. Você ia perguntar qual era a música? Eu ia fazer cantar um trechinho, que é assim, ó. por favor. Gonna be the day. Eu gosto. Sabe qual é? É da sua época essa. Acaba
Cala a boca da minha época, hein? Mas essa música é muito boa, realmente. Então era esse estilo de música que eles botavam eles pra dançar. Quero ver nos comentários quem lembra dessa música e sabe o nome. O nome eu já não sei, tá? Mas eu sei a batidinha. E pro nosso azar nessa história, não é que a ideia do Robert deu certo, gente? Os vídeos, eles começaram a viralizar absurdamente. Porque como a galera só tava fazendo musiquinha de trend e eram sempre as mesmas músicas, essa galera dançava outra coisa. E esses vídeos davam muito bom, porque batia uma nostalgia na galera, enfim. Estavam funcionando muito bem eles dançarem músicas antigas. Nisso, os posts deles, os TikToks, né, os Reels, começavam a ter compartilhamentos absurdos, números de comentários absurdos. Eles estavam realmente se tornando fenômenos. Mais do que eles já eram. E o que vocês acham que aconteceu com os TikTokers em relação ao Robert? Pô, o Robert falou pra gente fazer um negócio aqui. O negócio que a gente fez deu certo? Será que a gente não deve seguir tudo que esse cara fala? Os TikTokers começaram a acreditar e aceitar e acatar absolutamente tudo que o Robert falava. Era como se o Robert tivesse virado o novo deus dessa galera. Como a Miranda tava fazendo parte do 7M e da igreja, obviamente a Melanie, a irmã dela, acabou entrando também. Lembra da Melanie lá de trás, que a gente falou das irmãs e tal? Pois é, a irmã também entrou. Como a menina namorava o cara que era amigo, entrou, a irmã também entrou. Foi todo mundo entrando. O que me passa uma ideia meio que de pirâmide, né? Que um vai puxando o outro, que vai puxando o outro. Mas é isso. A irmã também entrou. Só que rapidinho, quando a Melanie entrou, a Melanie percebeu que a 7M, o Robert, todo aquele esquema ali era meio esquisito. Ela estranhou e achou que ela... sentiu uma bad vibe ali e ela pulou fora. Falou, ih, não vou ficar aqui na 7M não, tá com uma cara de seita isso aqui, vou sair. E a Melanie saiu. Ela percebeu ali que a igreja era bastante manipuladora e que a agência 7M tinha um trabalho ali de meio que comer o cérebro das pessoas que estavam ali dentro. Só que assim que a Melanie se afastou da igreja e saiu, meio que foi saindo ali da 7M, a Miranda, a irmã dela, começou a se afastar dela. Então era como se você não faz parte desse grupinho aqui, então você não pode ficar perto da gente. A própria irmã começou a afastar a irmã que não estava mais na suposta seita. A Miranda começou a não querer mais gravar os vídeos pro canal dela e da Melanie. E a Melanie começou a não saber mais onde a Miranda tava. Meio que a Melanie ficava, gente, cadê minha irmã? Mandava mensagem, ela não respondia. Meio que ela começou a literalmente desaparecer diante dos olhos dela. Sendo que elas moravam juntas, gente. Lembra que eu falei que elas se mudaram lá pra LA? Tá? Elas moravam juntas e elas quase não se viam. De tanto que ela ficava enfiada nesse lance aí dessa suposta seita da 7M lá da agência, e ela já não tava mais participando, né? Porque ela tinha estranhado. Então ficou as duas irmãs separadas. A família também começou a achar estranho, porque começou a perceber que quanto mais a Miranda se envolvia com essa galera, mais ela não frequentava os ambientes familiares. Então não era mais só com a irmã, era com a família toda. E antes disso tudo acontecer, ela falava com a família, tipo, diariamente. Ela era muito próxima da família no geral. Então era muito estranho que estalou um dedo, passavam-se meses e ela não mandava uma mensagem ou não ligava pra nenhum membro da família. E a gente sabe que quando essas seitas, elas começam uma movimentação, uma das coisas que acontecem é esse corte, né, com membros de família, ou então vira uma coisa muito fechada, e era o que tava acontecendo ali com a galera do 7M. Exato, né? Quando você não tem a sua família ali, os amigos pra te orientar, fica mais fácil te manipular, né? Totalmente. E aí, vez ou outra, ela chegava a enviar uma mensagem. Só que quando a família lia a mensagem, percebia que não parece que ela que tinha escrito. Era uma coisa meio robótica, como se alguém estivesse falando por ela, sabe? Então, isso gerou ainda mais desconforto na família. Inclusive, tem um vídeo da Melanie explicando aí como é que eram essas mensagens. Nothing sounded like her. Sentences were structured not how she would have, words that I know she's never used. Jean, já tá tudo meio caótico, já tá meio visível que esse negócio é literalmente uma seita. Será? Porque aqui no IVA a gente sabe que tudo pode piorar. E piorou. Só que tudo piorou, meus amores. Tudo piorou quando o avô das meninas acabou falecendo. 30 minutos antes deles pegarem o voo lá pro enterro do avô, né? A Miranda mandou uma mensagem pros membros da família falando que ela não iria no enterro do avô dela. Só que assim, ai, Jean, eu também não fui no enterro do meu avô. A gente não tá falando de um avô que ela não convivia. Esse avô era como se fosse um segundo pai pra ela. Ela tava o tempo todo com ele antes dela entrar nessa suposta seita aí. Então, era estranho ela não querer se despedir dele nesse momento, sendo que ela era uma pessoa tão presente ali na família. E que era um cara, o avô dela, um cara que ela considerava pai. É óbvio que a família não entendeu nada e ficou suplicando pra ela e falou, Miranda, ele te amava, você tinha um vínculo com ele, vamos no enterro, por que você não quer ir? E ela falando, não vou. Só que ela não falou só que ela não ia, não quero ir. Ela disse que ela não ia porque ela estava com Covid. Mas perceberam que era meio que mentira o que ela estava falando, porque um mês antes, elas tinham tido Covid. Então, não era real que ela tinha tido Covid de novo em tão pouco tempo, era bem improvável. Não era impossível, mas era improvável, ainda mais com um monte de coisa estranha acontecendo dela se distanciando da família, e isso era mais uma coisa que somava ali na estranheza das atitudes da Miranda. Depois que a família
família insistiu muito, falou, cara, você teve Covid mês passado, não mente pra gente, não é Covid e tal, não sei o quê. Ela disse que tá, então ela ia falar a verdade, que ela não poderia ir por motivos que ela não poderia explicar. Ai, meu amor, vou explicar o motivo. Não posso ir por motivos que não posso explicar. Você não tá explicando nada, né? Uma ex-membra do 7M, inclusive, chegou a falar sobre esse período aí da Miranda. E disse que ela chorou muito por não ir no enterro do avô, que ela ficou muito mal. Mas que ela precisava, abre aspas, morrer para si mesma, fecha aspas. Isso meio que era uma coisa que o Robert ensinava pra galera ali do 7M. Ele dizia que quando você deixa seu eu do passado pra trás, isso se transforma em luz e ressurreição na sua vida. Da mesma forma aí que os apóstolos largaram tudo pra seguir Jesus aí na Bíblia. E sim, meus amores, esse cara estava se comparando com Jesus. Sim, chegamos nesse momento. Inclusive, tem um vídeo aí do Robert falando que a pessoa precisa morrer pra si mesma. Vamos botar o trecho aí. So when you die to something, the new nature is born. O fato é que com tudo isso acontecendo, a família estranhando aí as atitudes da própria filha, a galera, os tiktokers da 7M estavam bombando cada vez mais. E bombando em níveis estratosféricos, a ponto de ir em programas de televisão, eles estavam aparecendo em tudo. Várias marcas fazendo parcerias com eles fazendo propaganda pra um monte de produto, participando de videoclipe de vários cantores famosos, shows. Eles estavam fazendo de tudo e o sucesso estava ali visível e o dinheiro entrando. Afinal de contas, toda essa galera tava vivendo o sonho da própria vida, de conseguir muito dinheiro fazendo aquilo que ama, que era dançar. E na cabeça deles, tudo isso estava acontecendo graças a quem? Graças ao pastor, que lá atrás o cara tinha falado pra eles fazerem dancinha de músicas antigas, eles seguiram, deu certo, e tudo que esse cara falava eles começavam a seguir, e eles sentiam que só tava dando certo porque eles estavam sendo guiados pelo Robert. Enquanto eles estavam nesse caminho aí de sucesso, né, de bombar cada vez mais, o Robert parecia que comia o cérebro deles também cada vez mais. Então era mais dinheiro e mais visibilidade e o Robert cada vez mais entrando ali na cabeça deles. A lavagem cerebral ali nos tiktokers, ó, tava rolando solto. Ele começou a falar ali pros tiktokers que eles precisavam salvar as próprias famílias do inferno. Ele disse que como as famílias deles não frequentavam a igreja Shekinah, que eles eram as únicas pessoas que poderiam salvar as próprias famílias. E ele dizia que a única maneira de salvar os parentes eram eles rompendo contato e ligação com esses parentes. Porque essa seria a única maneira deles salvarem a si mesmos e as pessoas, delas perceberem, tipo, ai, eu estou fora porque eu não estou fazendo parte disso, eu deveria me aproximar da igreja, eu deveria estar próximo dali. Então era meio que como se fosse uma maneira de você romper ali contato com qualquer coisa de fora daquela bolha. E se a gente para pra pensar, isso é muito típico de relacionamentos abusivos. Tudo sempre começa com um mar de rosas, um monte de promessas maravilhosas. Só que depois de um tempo, a pessoa começa a afastar da família, começa a afastar dos amigos. E dessa forma, gente, é o que a gente comentou aqui. Sem nenhuma influência externa, o que que acontece? Você acredita em tudo que aquela pessoa fala pra você. Aquela pessoa literalmente transforma você em uma marionete. Mas vamos combinar que tá faltando uma pitadinha aí pra esse negócio fechar como um relacionamento abusivo? Alguém consegue adivinhar que pitadinha que tá faltando pro relacionamento abusivo fechar como um todo? Alguém respondeu? Não. Controle financeiro. Isso também é uma coisa de relacionamento abusivo. Como o Robert é um mestre de manipulação, ele não ia deixar essa questão do controle financeiro passar despercebido. Ele ia tentar controlar a galera ali por dinheiro também. Como os tiktokers eles estavam faturando muito dinheiro e ganhando muita publicidade paga, né, fazendo o dinheiro movimentar ali, o Robert obrigava eles a doarem uma parte significativa do dinheiro deles pra própria igreja Shekinah, que era a igreja do Robert. Já que ele se dizia ali, ó, o homem de Deus. Então todo mundo tem que dar dinheiro pra igreja do homem de Deus que ajudou a carreira de todas aquelas pessoas, que fez a carreira de todas aquelas pessoas acontecerem. Então as pessoas se sentiam em dívida com esse cara e pegavam o dinheiro delas e davam pra igreja Shekinah, que no final das contas elas estavam dando pro Robert. Os dançarinos, eles estavam tão manipulados por essa rede que o Robert criou, essa rede mental mesmo que ele criou, que eles nem se incomodavam de dar o dinheiro deles pra igreja. Eles meio que não se importavam. Eles só queriam que o Robert elogiasse eles ou que gostasse do que eles estavam executando ali. Porque se o Robert não estivesse gostando de uma atitude sua, ele ia te esculhambar na frente de todo mundo. Ele meio que ia pegar um dia de culto e ia te esculachar. Era isso que ele fazia. Ele ia começar a falar um monte de coisa na tua cara, na frente de todo mundo, e você ficar sem graça. Então era melhor que o Robert te elogiasse, então você desse o dinheirinho lá pra ele, fizesse tudo que ele queria, do que você fosse uma pessoa que ele não curtia muito, pra ele te macetar no meio do culto. Pô, tu imagina, tu vai na igreja pra fazer uma oração, pra curtir uma vibe, e aí a pessoa começa a te esculhambar. Eu ia ficar passado. Eles começaram a acreditar que, tipo, deixar o Robert feliz era uma maneira de aproximar eles de Deus.
Olha isso. Então todos eles faziam tudo que era necessário pra deixar o Robert feliz e pra servir ali a igreja. Era como se eles se sentissem abençoados se o Robert gostasse do que eles estivessem fazendo. Inclusive, tem trechos aí no documentário de uma ex-membra falando que ela achava que ele era uma boa pessoa porque ele era uma pessoa de Deus. Então ela acreditava que ele era uma pessoa boa porque, né, ele era uma voz ali de Deus. E isso aqui é uma grande observação pra todos nós aqui, pra você que tá acompanhando esse vídeo e pra qualquer pessoa que segue alguma religião. É muito legal você acreditar em alguma coisa e você ter a sua fé, mas a gente não pode ter uma fé cega, uma fé que a gente não consegue observar as coisas, uma fé onde a gente não consegue analisar as coisas. É muito importante você entender que às vezes, em muitas religiões, existe sim uma questão manipulativa que pode fazer você perder dinheiro, que pode fazer você se afastar dos seus parentes. Então, isso que aconteceu aqui acontece em muitas religiões. A gente já viu vários exposeds acontecendo por aí. O tempo foi passando cada vez mais e em agosto de 2021, a família Wilkins já praticamente não tinha mais contato com a filha Miranda. E através de um post nas redes sociais, sim, através do Instagram, eles descobriram que a Miranda e o James tinham se casado. Basicamente, a Miranda e o James se casaram e a família descobriu pela rede social. A família, obviamente, ficou devastada, né? Tipo, ela casou, não contou nada pra ninguém, nem comunicou a família, sendo que ela era super próxima da família. Depois que entrou nessa igreja, se afastou de todo mundo. O que estava acontecendo? Os pais da Miranda, então, acharam esse sumiço e essa descoberta aí do casamento pelas redes sociais muito estranha. E eles começaram a entrar em contato com outros membros da 7M pra saber o que se passava ali dentro. O que de fato acontecia dentro das paredes dessa igreja. /agência. E assim, os pais da Miranda descobriram que os outros parentes dos membros da 7M estavam passando pela mesma coisa. Ou seja, ninguém mais falava com os parentes. Quem tava dentro da 7M meio que tinha perdido o contato real com os parentes. Nisso, todas as famílias se juntaram, meus amores. Se uniram ali pra conseguir o maior número de provas pra provar que a 7M era uma seita. Eu acho, assim, vendo a história até essa altura, que pra mim já está claríssimo, águas límpidas de que isso é uma seita. Não sei vocês, mas as famílias queriam provas ali. Só que aí que é o grande problema que acontece em muitos países e no caso dos Estados Unidos isso é muito forte. Nos Estados Unidos não é nada ilegal você meio que criar uma seita. E como todos esses TikTokers, eles eram adultos, fica muito difícil você provar que essas pessoas, elas estavam sendo manipuladas se elas eram adultas de maior e, né, sabiam o que estavam fazendo. Como é que a justiça ia comprovar que o Robert era um criminoso e ficava entrando na cabeça das pessoas e fazendo uma manipulação até financeira ali com elas? Como provar isso? A situação tava realmente muito complicada pros Wilkins, e não só pros Wilkins, mas como pros outros parentes da galera do 7M. E como a Miranda não respondia mais as mensagens deles, eles foram apelar pra mandar as mensagens pro James, né, que era o marido ali da Miranda. Porque se ele não respondia, ela não respondia, pelo menos o James podia responder. Até porque eles tinham uma boa relação, né? Lembra que o James tinha morado com eles durante 2 meses e tal? Pô, eles tinham uma boa relação, por que não? E aí eles foram tentar contactar o James. E alguém consegue adivinhar? O James também ignorava. A Miranda, ela chegou a mudar o número do celular, trocar de número pra família não ter mais acesso ao número do celular dela, e chegou a bloquear os parentes nas redes sociais. We're not allowed to contact her and we're blocked on absolutely everything. O que acontece é que depois de 1 ano vivendo esse pesadelo, a família Wilkins resolveu colocar a boca no trombone e fazer uma live expondo tudo. A ideia era conseguir explicar para as pessoas o que estava acontecendo, pedir alguma ajuda de alguma maneira e saber se outras pessoas tinham informações sobre essa 7M pra ajudar ali no dossiê que eles estavam tentando montar. Miranda, James, all these people that they're with, they're not in control of their lives. Someone else is controlling their lives and they're all victims of this. And it would be so easy to just like forget about, oh, screw her, you know, like she doesn't care about us anymore, but we know that's not her. Logo depois que esse vídeo e essa live foram ao ar, a Miranda e o James, eles foram até o Michigan pra encontrar a família ali e os pais da Miranda. O casal então pediu que o vídeo fosse deletado, mas os Wilkins, eles negaram. Eles falaram, não, eu vou salvar, vamos salvar a nossa filha, não, vocês estão pedindo pra gente aqui? Ah, filha, você tá pedindo pra mim? Não, tu tá sendo manipulada, não, não, não. E o encontro aí entre a família, a Miranda e o James foi bastante hostil, tá? A família se recusou a apagar o vídeo porque falou que o James e a Miranda estavam sendo manipulados, eles não gostaram da família não ter apagado os vídeos, acharam que tava desrespeitando eles. E a Miranda e o James, eles foram muito provocativos ali com os pais dela. Hi guys, we are live. We're in Detroit, Michigan. This is my husband James. This is my mom Kelly and my dad Dean. Since they wanted to make our lives public, we're gonna go live. Do you guys have anything to say to the live stream? I love you, Miranda, and I miss you. Yeah, love you. We're excited to see her in person.
Só que qual que é o babado, gente? Os Wilkins, eles fizeram essa live e muita gente ficou por dentro da história, mas muita gente não acreditou neles. Muita gente segue a galera do 7M e falou assim, será que isso não é coisa de pais abusivos? Será que eles estão falando que a culpa é da agência, mas na verdade a culpa é deles? Eles que estão tentando entrar ali na vida da filha e ela não tá querendo muito. Será que não é o contrário? E realmente parecia que o negócio era um pouco ao contrário ali. Por quê? Enquanto tudo isso estava acontecendo, a Miranda, ela não ficava quieta não, tá? Ela não ouviu o que os pais falavam e ficava quietinha não. Ela postava stories, fazia live também falando, dizendo que ela tinha se afastado dos pais porque os pais não aceitavam o relacionamento dela com o James. Uma surpresa, porque antes o James chegou a morar com a família, mas aparentemente ela disse que não, que os pais não gostavam do James. Ela disse, inclusive, que os pais e a irmã criaram toda essa história pra gerar mídia pra eles e que não tinha história de seita nenhuma e que os pais eram doidos. Ela também chegou a comentar que ela nunca parou de produzir vídeos com a irmã e que, inclusive, a própria irmã tirou ela da conta que elas tinham juntas. Então, ela não teve mais acesso à conta porque a irmã tirou e que ela não fez nada. A gente tem, inclusive, 2 prints onde ela e o James falam sobre isso. Eu vou botar aí na tela pra vocês e vou ler aqui, ó. Aqui a Miranda fala o seguinte: oi, pessoal. Primeiramente, quero dizer que tenho me comunicado com meus pais várias vezes no último ano. Há um ano, decidi sair de casa e deixei de morar com Melanie. Mesmo depois de tudo isso, ainda estava disposta a trabalhar com a Melanie em nossa conta do TikTok e fazer as coisas funcionarem nos termos que ambas queríamos. Eu queria começar uma nova vida com James, mas também queria continuar trabalhando com a Melanie. Então, fui expulsa da conta do TikTok com 3,1 milhões de seguidores que eu originalmente criei e na qual Melanie se juntou. Perguntei se poderia ter acesso à conta para que pudéssemos continuar a gerenciá-las juntas, e ela se recusou a me conceder o acesso. Depois de idas e vindas constantes sobre esse assunto, finalmente deixei Melanie ter acesso total à conta, o que me forçou a começar tudo do zero. Houve um desentendimento na minha família em que eles não respeitavam uma decisão que tomei de ir morar com James e a começar a vida juntos. Devido ao desentendimento, não falei com a minha família tanto quanto falava antes, mas me comuniquei diversas vezes com eles no último ano. E aí o James também falou sobre isso, tá? Ele falou o seguinte: primeiro de tudo, existem 2 lados em toda a história. Este é o outro lado do drama da família Wilkins. Tudo começou quando uma mulher branca e bonita se mudou com um homem pobre e negro do Compton que os pais dela não aprovavam. Eu entendo. Eu estava alugando um quarto e não tinha carro. Eu era um homem divorciado com um filho. Jim Wilkin, que é o pai dela, né, chamou a polícia dizendo que estavam com medo pela vida da Miranda e que Miranda havia sido sequestrada por mim. Eles me acusaram de violência doméstica e sequestro. Melanie então decidiu tirar a Miranda da conta às irmãs Wilkin do TikTok, que tinha milhões de seguidores, e se recusou a pagar o que Miranda deveria receber dos contratos das marcas que eles haviam feito no passado. Os pais da Miranda, gente, eles negam totalmente essa versão e dizem que tem certeza que quem obrigou eles a escreverem isso foi o Robert, o tal lá dono da seita, pastor / dono da 7M. Inclusive, os Wilkin chegaram a falar, cara, isso não existe, a gente adorava o James chegou a morar com a gente, isso nunca aconteceu, o que acontece é que os dois estão sendo manipulados e estão dentro de uma seita. Quando essa história toda vazou e o mundo todo ficou sabendo dessa suposta seita, o Robert, ele ficou completamente maluco, o dono lá da 7M. Ele basicamente obrigou a todo mundo que tava na 7M a assinar um contrato de sigilo, e esse contrato de sigilo, eles não poderiam falar nada que era dito dentro da igreja. E obviamente, esse fato causou um estranhamento em muitos TikTokers ali. Pô, peraí, a 7M é uma empresa, a Shekinah é a igreja. A gente tá tendo que assinar um contrato na 7M falando que a gente não pode dizer o que a gente ouve dentro da Shekinah? Tipo, o que uma coisa tem a ver com a outra? Não deveria ser uma coisa só, mas tava tudo uma coisa só já. E tudo isso acabou ficando ainda mais rigoroso pra galera, pros TikTokers ali da 7M. Ele começou a ficar muito em cima da galera, porque isso já tava vazando na mídia e eles já estavam comentando, né? Tinham feito live já, a família lá dos Wilkins e tal. Tava um grande babado. Gente, eu me pergunto, as pessoas não se tocam? Pois é, é que é um... Gente, é uma igreja, por que eu vou estar, entendeu? Assinando um contrato. Assinando um contrato. Pois é, não faz sentido. A história ficou tão inflamada, saiu tanto na mídia, em todos os jornais, que todas as marcas que estavam vinculadas aos TikTokers da 7M fizeram o quê? Quando tem uma treta, meu amor, os patrocinadores fazem assim, ó. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Minha marca queimada aqui, nem pensar. Fui. Perderam todos os patrocinadores ali do 7M. Obviamente, o Robert ficou desesperado, né? Falou, perdendo dinheiro, perdendo contrato. Galera, olha só, voltem a falar com a família de vocês. Voltem a falar bem aos poucos com a família de vocês, porque senão vai dar ruim aqui na empresa. E ele falou pra eles voltarem a falar com a família de uma forma bem restrita pra que a mídia acreditasse que eles tinham se reaproximado da família, mas pra não se reaproximar totalmente.
Olha isso. O fato é que várias páginas nas redes sociais começaram a expor o Robert e falar sobre esse comportamento tóxico aí que ele tinha com a galera do 7M. Com todo esse burburinho, surgiram várias páginas específicas pra expor tudo que rolava na 7M e também expor aí o Robert, a seita e tudo que tava acontecendo. E se tem uma coisa que a gente sabe aqui no Eve e na internet no geral, é que quando a galera da internet quer fazer o FBI, meu amor, não tem quem segure, tá? Não tem. Quando a galera quer cavar no seu passado, na sua história, meu amor, a galera vai atrás e a galera acha. E não é que a internet achou? Acharam várias fraudes aí cometidas pelo Robert, incluindo uma acusação aí que é a pior de todas, que é a contra mulheres. Com tanta informação aparecendo, com tantas páginas falando sobre o 7M, sobre tudo que tava rolando, os tiktokers que estavam ali na 7M perceberam que talvez eles realmente estivessem dentro de uma seita e começaram o quê? A pular fora. Falaram, ui, realmente, isso aqui é uma seita. Eu entrei numa seita, eu acabei caindo numa seita. Porque a gente vê de fora, gente, a gente fala assim, ai, eu nunca cairia nisso. Nossa, que loucura. Só que às vezes você tá tão dentro que você não percebe que você já entrou numa seita. E quando você vê, você já está dentro de uma. Que é o que possivelmente aconteceu com essa galera. Então os tiktokers perceberam que tinha muita coisa estranha com todas as acusações sobre o Robert e foram embora. Saíram da 7M/Shekinah. Só que mesmo com tudo isso acontecendo, com mais da metade dos membros indo embora, a Miranda e o James não largaram o Robert. A Miranda, inclusive, chegou a falar abertamente em live que ela não estava em uma seita. Are you in a cult? No. I'm not in a cult. I'm in a house. I'm in a marriage. But I'm not in a cult. O vídeo dos Wilkins, lá da família, né, da Miranda, repercutiu tanto, o exposed deles repercutiu tanto, que outras vítimas do Robert vieram à tona pra se pronunciar. Uma delas foi a Melanie Lee. Ela frequentou a igreja do Robert e ela disse que, de fato, ela foi, sim, muito manipulada. A irmã dela, a Priscilla Lee, também participou e também diz que houve uma manipulação muito grande e que depois que eles viram toda essa exposição, elas perceberam que muitas das coisas que os tiktokers passaram, elas também passaram dentro da igreja. E era tudo muito parecido com o que o Robert fazia com a galera lá do TikTok. As irmãs Lee, gente, elas são imigrantes coreanas. E quando elas entraram nessa igreja, a maioria das pessoas que pertenciam a essa igreja eram imigrantes coreanos. Já naquela época, o Robert, ele possuía várias casas. E ele colocou os membros da igreja pra morarem nessas casas. Não tá lembrando alguma coisa? Ele colocar os tiktokers pra morarem nas casas? E ele colocou no passado membros da igreja pra morarem nas casas? Era uma coisa comum. A galera da igreja, esses imigrantes coreanos, eles também trabalhavam pra o Robert. E adivinha pra onde ia o dinheiro dessa galera? Pra igreja. Porque ele também fazia essa galera colocar o dinheiro na igreja. Que no final das contas ia pra ele. Vocês percebem o quanto ele usou a mesma técnica de manipulação? Antes eram com membros da igreja. Agora tava sendo com tiktokers. Ele só mudou o grupo, mas a manipulação era idêntica. Colocava pessoas pra morarem juntas, controlava o trabalho dessas pessoas, roubava o dinheiro dessas pessoas e injetava novamente na igreja. Por isso que ele morava numa mansão de não sei quantos milhões, Por isso que ele tinha várias casas. Pois é. Mas se a gente for destrinchar isso e analisar bem, a gente percebe que, na verdade, imigrantes coreanos e artistas têm muitas coisas em comum. Por exemplo, boa parte dos artistas americanos, muita galera dos Estados Unidos, às vezes, migra de outras cidades pra ir pra Los Angeles tentar a vida, né, que é o centro ali de entretenimento. Enquanto muitos imigrantes, né, que é o caso de imigrantes coreanos, às vezes, vão pros Estados Unidos também tentar uma oportunidade, tentar uma vida melhor. E aí, quando a gente soma, a gente vê que são situações similares, de fato, de pessoas tentando correr atrás de alguma coisa, tentando correr atrás de sonhos e sendo capturadas e manipuladas por um cara que se aproveita da vulnerabilidade e da fragilidade dessas pessoas. E o pior, né? De realizar os sonhos delas, né? Mexe com os sonhos das pessoas. Então, isso é muito surreal. E quando a gente fala do mercado do entretenimento, é um mercado que é movido a dinheiro. Parece que se você não tem dinheiro, você não consegue botar as coisas pra frente. Ainda mais nos Estados Unidos, que é um mercado gigantesco. Assim como os artistas, os imigrantes, eles também buscam estabilidade financeira, estabilidade emocional. Então, ele pegava essas pessoas com certas instabilidades ali e entrava na cabeça delas. Então, a gente consegue traçar esse contraponto. São pessoas que estão em busca de pertencer. São pessoas que estão em busca de encontrar o seu lugar ao mundo, sabe? E aí passam por uma situação dessa e falam, pô, aqui nessa igreja eu encontrei pessoas parecidas comigo, pessoas que querem fazer a mesma coisa que eu, pessoas que têm os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, ou são de uma mesma cultura. Vocês estão entendendo? E aí é nesse ponto que ele consegue manipular, porque essas pessoas, elas se entregam completamente e acabam não enxergando ali o que tá na frente. Só pra vocês terem uma ideia de valores, foi revelado que em 2010 a igreja tinha só 70 membros, tá? Então não é muita gente, 70 membros não é muita gente. Só que tendo 70 membros, a igreja recebeu 4,7 milhões de dólares em doação. De 70 membros. Isso tudo ao longo de 8 anos. Então, imagina a quantidade de dinheiro que esses 70 membros não injetaram nessa igreja. Isso é muito dinheiro. A gente chegou até a fazer uma cálculo aqui, ó. 4,7 milhões divididos por 70 dá 67. 4,7 milhões divididos por 70 dá 67, 142. Isso dividido em 8 anos dá 8.392 dólares que cada membro doou por ano. E se a gente for ver quanto cada um deu por mês, dá, tipo, 699,40. Tipo, 700 dólares.
por mês de doação. É muita grana. É muita grana. E assim, é muita grana em dólar, mas você não tá conseguindo imaginar em dólar? Em real, se a gente converter pra real, cada membro teria doado quanto? 46... 46 mil reais em um ano e quase 4 mil reais por mês. É como se cada membro tivesse doado 4 mil reais por mês. Isso é bizarro. As irmãs Lee também comentaram que sabiam que o Robert possuía várias empresas, tá, gente? Então não era só a 7M e a igreja. Ele tinha uma imobiliária, alguns cafés, floriculturas, e elas contavam que elas trabalhavam das 7 da manhã até as 7 da noite. E elas recebiam só $100 por semana. Gente, isso é semana? Desumano. Sim, $100 por semana. Trabalhando de 7 da manhã às 7 da noite pra esse cara. O depoimento das irmãs Lee foi muito importante pra entenderem como esse cara trabalhava e funcionava e como ele era sujo. Só que agora elas estão lutando pelos direitos delas. As irmãs, elas se uniram aos ex-tiktokers que participaram da 7M e todos eles estão processando não só o Robert, como a própria empresa 7M. Eles sabem que essa disputa pode demorar muito tempo pra ser resolvida, mas eles querem solucionar. O julgamento, ele tá previsto pra 2025, mas pra nossa tristeza, não é a primeira vez que o Robert é processado por um membro da igreja ou ex-membro da igreja, tá? Isso já aconteceu. Em 2009, o Robert foi processado por uma mulher chamada Lydia Chung, uma ex-membro aí da igreja. Ela alegou que ele havia desviado o dinheiro dela, feito lavagem cerebral e que ele obrigou ela a ficar longe da família. Ou seja, sempre os mesmos pontos. There was only one other person that attempted to sue Robert, and she lost. A former case against Shin was tossed because the judge felt that given the religious context, a protection of the First Amendment applied, and there was no rendering of undue influence. Full-grown adults who are deciding to join a group and buy into their ideology, whether that group has a growing control over their lives and their mind, not of legal concern. Só que a notícia ruim, né, que eu tenho pra dar pra vocês aí, é que a justiça acabou inocentando o Robert aí nesse processo de 2009. Porque tem uma lei aí americana que protege organizações religiosas. Então acaba que a Shekinah fica um pouco protegida aí nesse aspecto. Também foi constatado aí que a Lydia, sendo uma mulher adulta, ela é responsável pelas atitudes dela e que se ela entrou nisso e acreditou nessas coisas, meio que a responsabilidade é dela. Mesmo ela sendo manipulada pelo Robert, a responsabilidade é dela. Eu acho que nesse caso aí não teve uma coação, né? Do tipo, ele não ameaçou ela, É que ele desviou o dinheiro dela. Ele desviou o dinheiro dela, mas assim, é uma coisa mais difícil de provar. Eu acho que esse que é a dificuldade. Tá, mas agora são várias pessoas denunciando a mesma coisa. Pois é, como esse processo vai acontecer em 2025, a gente espera que dê alguma resposta aí positiva, porque são várias pessoas e com histórico de coisas que já rolaram. Jean, tá, mas e a família Wilkin? O que aconteceu com a Miranda? A família Wilkin acredita que a Miranda só vai se reaproximar da família quando de fato o Robert for preso ou condenado pelos crimes, porque parece que a Miranda ainda continua acreditando no Robert. Hoje em dia, a Miranda meio que voltou a falar com a família, mas ela não permite que a família fale mal do Robert ou mencione qualquer coisa sobre a 7M. Ela disse que ela vai dividir as coisas. Ela tem contato com eles, mas ela não quer que eles falem mal ali de uma coisa que ela acredita e da empresa que gera a carreira dela. Eles chegam a falar que acham que ela não age de uma forma muito natural, que toda vez que ela encontra com eles, ela faz questão de postar foto, que era uma coisa que ela não fazia questão, parece que ela quer afirmar que tá tudo bem, sabe? E que as atitudes dela são até meio robóticas ali com a família, que eles continuam estranhando as ações dela. Os Wilkins acreditam que, de fato, ela só faz isso pra acalmar a mídia, e que eles acreditam que isso tenha sido uma ordem dada aí pelo Robert, até pra poder usar isso no processo, né? De, olha, não, a Miranda tá falando com a família, olha como a Miranda tem contato, essa galera tá doida, essa galera quis cortar contato com a família porque quis, que a Miranda continua aqui comigo e tá em contato com a família. Seria uma maneira dele se defender. Mesmo com esse documentário todo indo ao ar na Netflix, e eu agora fazendo esse vídeo, vários influenciadores gringos fazendo vídeo, inclusive vou colocar aqui as referências dos vários vídeos gringos que a gente pegou pra montar esse material. Mesmo um monte de gente produzindo vídeo, produzindo documentário, fazendo um monte de coisa, a Miranda e o James continuam trabalhando com o Robert. O que a gente sabe sobre atualizações desse caso é que a Miranda, ela chegou aí no casamento da irmã, ela foi aí no casamento da Melanie, e a família tinha certeza que ela não ia, então isso foi uma surpresa pra família. E nos últimos meses aí ela fez algumas publicações afetuosas, como o Dia das Mães, né, e tal, então ela tá bem amorosa com a família virtualmente. Mas será que é amor de verdade ou será que é manipulação do Robert? Não sabemos. Mas agora que esse documentário saiu, a Miranda, ela diz que ela não se sente mais segura. Ela inclusive fez um vídeo desabafando sobre isso. But before this documentary, my husband and I, we felt safe. Now that this documentary is out, we feel like our lives have been put in danger. We have both been followed in our cars. We have received hate mail, threats. People have been sending us messages to commit. We've been stalked. Someone said that if I see you on the street, I'm going to come and gut you, so you better get security. Someone also said that if I see you walking on the sidewalk, I'm going to come and shove you in the trunk of my car.
So these are just some of the messages that I've been receiving behind the scenes. And I honestly don't understand how my parents and my sister thought that this documentary would help me or would help our relationship in any way. I don't understand that. And I have been getting together with my family for the past couple years privately to work on our relationship, to make things right, to mend what has been broken. And I've been loving it. I've been loving getting together, laughing, just enjoying each other's company. And this documentary has made it very difficult to continue doing that. And honestly, I think that my parents and my sister have focused so much on this documentary that they've forgotten about working on any relationship with me. And that hurts. That hurts me to say. Esse trecho do vídeo aí foi um dos posicionamentos mais recentes que a gente viu dela. Inclusive, parece que a relação aí dela com os Wilkins talvez tenha ficado estremecida, dela com a família novamente. E que esse documentário parece que causou um efeito negativo aí na reconciliação deles, né? Por outro lado, a Melanie Wilkin, a irmã da Miranda, disse que tá muito feliz com a repercussão desse comentário, porque só assim pessoas vão poder ser condenadas, as pessoas vão poder ver de fato a manipulação que tá acontecendo. E ela disse que tem recebido bastante comentário de outros membros de familiares, de outras pessoas do 7M ali, se posicionando também, dizendo que sentem que tudo isso que aconteceu foi uma grande manipulação. I am just overwhelmed with the love and support of the documentary. It's like crazy to me. I've loved reading all your messages and just thank you guys so much for reaching out. And I think my favorite messages have been parents that have reached out to me saying that they have teen or young adult children and that they watch the documentary together and kind of sit down with their kids and gone through some of those red flags that you may see when it comes to high controlled environments, and just really educating their children on what to look out for, because this can happen to anybody. Of course, the goal of sharing our story and doing the documentary, or even just initially when we went live, is to get my sister out of this group. But aside from that, it's spreading awareness of this group so that this can't happen to more people. Mas agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que isso vai dar alguma coisa esse processo de 2025? O que vocês acham? Acham que de fato era uma seita ou não era? Pra mim, acho que tá bem claro que é uma seita, mas eu quero muito ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês acham que o Richard ele vai ser condenado? Ou vocês acham que o dinheiro realmente pode comprar tudo? Quero muito saber o que vocês acharam desse caso todo. É um caso bem completo. O vídeo, inclusive, deve estar gigantesco, porque eu tentei trazer o máximo de informações possíveis aqui pra vocês entenderem esse caso todo. E eu quero saber o que vocês acharam e se vocês conhecem também outros casos de seitas e coisas bizarras que aconteceram, ou se vocês já passaram por alguma situação dessa. Quero muito ouvir a opinião de vocês. Eu acho que o dinheiro sim compra tudo, sabe? Eu já tô cansado. Que a gente não tem mais, tem mais jeito, e né? outra, gente, para de ficar doando dinheiro pra igreja. Eu acho que é muito sobre a fé de cada pessoa, mas é entender que essa coisa em demasiado, sabe? Você fazer tudo pela fé, você pegar todo o seu salário, enfiar dentro de uma igreja, você sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa cautela. Você quer ajudar as pessoas? Olha que trabalho legal. Pega fazer uma dinheiro, doação, compra uma comida, doa pra quem precisa. Eu acho isso também. Compra pra aquela galera que tá com frio na rua. Exato. Sabe, você vai lá e pega seu... é pouquinho, mas você tá dando de coração, é pra sua fé, sabe? É pra ajudar o próximo, do que você ficar dando dinheiro. Cara, tem igreja que sai carros fortes de dentro dela, tipo... E você vê que muitos pastores estão nadando em dinheiro, e você fica, gente... E a própria galera que tá ali... Os fiéis sem dinheiro, sem ter o que comer, e dando o mínimo que tem. E aqui a gente tá falando de igreja especificamente, porque o caso aqui é um caso de igreja, mas a gente vê isso acontecendo em diferentes religiões, né? Isso de fato acontece, essa manipulação financeira. Acontece muito em igrejas, mas acontece também em outras religiões. Em todas, então, assim, em todas. É um cuidado que tem que ter, É o que eu falo sempre pra vocês, gente, sobre questionar aquilo que a gente recebe, seja de um pastor, seja de uma igreja, seja de uma religião, seja de um criador de conteúdo que vocês estão ouvindo. Qualquer coisa, questionem, perguntem, se informem. Não recebam tudo e falem, é isso mesmo, é verdade absoluta. Não é, sabe? Sejam pessoas questionadoras, porque eu acho que é isso que às vezes falta e às vezes as pessoas acabam caindo em situações que não precisavam por falta de informação mesmo. Mas enfim,
É isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Deu bastante trabalho, então se vocês puderem compartilhar, vai me ajudar muito. Deixar um likezinho aqui também. Lembrando que agora eu tenho um canal de games exclusivo pra gameplays e o canal de cortes onde tem vídeos diários. Então agora tem 3 canais aqui pra vocês acompanharem no YouTube. Segue lá qual que vocês quiserem. Gianluca, eu sou muito seu fã. Siga o canal de games, mas eu não gosto. Não, só segue quem gosta de jogo. Gosta de jogo, segue canal de games. Senão não segue, tá? Não precisa, só quem gosta mesmo de jogo pra ficar só a galera lá que curte. Então segue lá a gente no canal de cortes também, que tem vídeos diários. Diários. E é isso. Mais um vídeo aqui no canal, ó. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.